E se uma mensagem que enviamos há 47 anos finalmente encontrasse seu destinatário? E se não fosse coincidência? Em outubro de 2024, a 24 bilhões de quilômetros da Terra, algo aconteceu no espaço interestelar que ninguém estava esperando. A Voyager 1, nossa sonda mais distante lançada em 1977, mudou sua trajetória. Sozinha. E o objeto que ela tentou interceptar não era do nosso sistema solar. Era algo que veio de fora. Algo que talvez estivesse procurando por nós também. 3I Atlas. O terceiro visitante interestelar confirmado, detectado pelo sistema de telescópios Atlas no Havaí em janeiro de 2024. Diferente de Oumuamua e do cometa Borisov, este objeto estava em uma trajetória estranha, quase perpendicular ao plano da eclíptica, vindo de cima do sistema solar a 87 km por segundo. Rápido demais para ser capturado pela gravidade do Sol, apenas passando. Mas aqui está o detalhe que poucos perceberam. Sua rota passaria a apenas 0,3 unidades astronômicas da trajetória da Voyager 1. Astronomicamente falando, praticamente uma colisão. E em setembro de 2024, quando o JPL da NASA analisou os dados de telemetria da Voyager, descobriram algo que não deveria ser possível. A sonda tinha mudado seu vetor de propulsão, ligeiramente. Apenas 0,00034 graus. Mas em trajetória interestelar, onde cada correção de curso é planejada com anos de antecedência. Antes de eu te mostrar o que realmente aconteceu, se você quer descobrir se a Voyager 1 realmente fez contato com algo não terrestre, deixa o like e ativa o sino. Porque o que vem a seguir vai mudar completamente a forma como você vê nossa posição no universo. Porque o que aconteceu depois? Ninguém na NASA estava preparado. Primeiro, você precisa entender o que é a Voyager 1. Ela foi lançada em 5 de setembro de 1977. Tem 3 geradores termoelétricos de plutônio que fornecem cada vez menos energia. Hoje, apenas 249 watts, menos que 3 lâmpadas. Seus propulsores usam hidrazina, e cada disparo é calculado com meses de antecedência. A última correção de curso planejada foi em março de 2024. Só que em 14 de setembro de 2024, a telemetria mostrou algo impossível. Os propulsores de atitude tinham disparado, sozinhos, por 38 segundos, consumindo hidrazina preciosa que deveria durar até 2036. E não foi erro de leitura. O Deep Space Network, aquela rede de antenas gigantes que rastreia sondas no espaço profundo, captou tudo. A mudança vetorial era real. E estava apontando a Voyager diretamente para onde 3I Atlas estaria em 3 semanas. Deixa eu explicar o que isso significa. A Voyager 1 não tem IA. Não tem sistema de navegação autônomo. Cada comando vem da Terra. E leva 22 horas e 48 minutos para um sinal chegar até ela. Não há como ela decidir algo sozinha. Mas decidiu. A equipe do JPL entrou em modo de emergência. Revisaram cada linha de código enviada nos últimos 6 meses. Verificaram se houve algum comando fantasma, algum bit corrompido pela radiação cósmica que pudesse ter acionado os propulsores acidentalmente. Nada. Mas então, quando analisaram os dados espectrométricos do instrumento PLS, o Plasma Science Experiment, que ainda funciona parcialmente, encontraram algo bizarro. A composição do plasma interestelar ao redor da Voyager tinha mudado. Havia hélio 3 em concentrações 340% acima do normal. Hélio 3 é raro, extremamente raro no espaço interestelar. Ele é produzido principalmente em reações de fusão nuclear, dentro de estrelas ou em explosões de supernovas. Mas aqui está o problema. A Voyager estava em uma região estável do meio interestelar, sem estrelas próximas, sem eventos energéticos recentes. De onde veio esse hélio 3? E havia outro detalhe. O espectrômetro detectou traços de xenônio 129, outro isótopo raro, em proporções que não combinavam com nenhum modelo de formação estelar conhecido. É como encontrar pegadas frescas na Lua. Não deveria estar ali. Só que... E se não fosse aleatório? E então, em 23 de setembro, os sensores magnéticos da Voyager detectaram algo que fez a equipe congelar. Um campo magnético artificial.
Campos magnéticos naturais no espaço são caóticos. Linhas de força que se entrelaçam, se reconectam, mudam constantemente. Mas isso era diferente. As leituras mostravam uma estrutura geométrica, quase toroidal, como se algo estivesse gerando um campo de contenção e estava se movendo na mesma velocidade e direção que 3i Atlas. Aqui está onde fica realmente estranho. Quando compararam os dados da Voyager 1 com observações terrestres de 3i Atlas feitas pelo telescópio Subaru e pelo VLT no Chile, havia uma discrepância. O brilho do objeto estava variando. Não de forma aleatória, em pulsos, a cada 47 minutos, como um farol, mas só a Voyager conseguia detectar o campo magnético. Telescópios terrestres não viam nada além de um ponto de luz refletindo o Sol. Como se 3i Atlas estivesse se revelando apenas para quem estivesse perto o suficiente. Como se soubesse que havia uma testemunha. E aí veio a parte que realmente deixou todo mundo inquieto. Tipo assim, como se o objeto estivesse dizendo: eu sei exatamente onde você está. E foi quando a equipe do JPL decidiu fazer algo sem precedentes. Eles enviaram um comando para a Voyager tentar um experimento: ligar o transmissor de alta frequência e apontar diretamente para 3i Atlas. A resposta levaria 45 horas para chegar. Mas quando chegou, a Voyager mandou de volta uma sequência de dados que inicialmente parecia corrompida, números aleatórios. Mas um engenheiro, não da equipe principal, mas um especialista em criptografia que estava revisando os logs, percebeu um padrão. Os dados corrompidos não eram corrupção. Eram números primos, em sequência, 2, 3, 5, 7, 11, 13, até o primo 8191. E então, algo novo. Coordenadas galácticas, não das coordenadas da Terra, nem do Sol, mas de um ponto a 47 anos-luz daqui, na constelação de Aquila. Um sistema estelar chamado Gliese 754. Uma anã vermelha com 2 planetas confirmados, um deles na zona habitável. Pensa nisso por um momento. A Voyager 1 não tem capacidade de gerar números primos sozinha. Ela não tem processamento suficiente. Seus computadores têm 69 kilobytes de memória, menos que um ícone no seu celular. Ela não pode inventar coordenadas galácticas. Então, de onde veio essa sequência? E se não foi a Voyager que enviou? Aqui está o que ninguém quer admitir publicamente, mas os dados sugerem. Aqueles 38 segundos de disparo dos propulsores não foram aleatórios. Eles alinharam perfeitamente o transmissor da Voyager com 3i Atlas. E quando a Voyager transmitiu, algo dentro daquele objeto, ou o próprio objeto, respondeu, usando a Voyager como retransmissor. É como se 3i Atlas tivesse esperado 47 anos pela Voyager. Como se soubesse que uma sonda humana estaria exatamente ali, naquele momento, com tecnologia suficiente para detectar sua presença. E quando a Voyager se aproximou o suficiente, ele acordou. Ou talvez nunca tenha estado dormindo. Talvez estivesse apenas esperando pelo momento certo. Porque há algo mais. Quando você pega a data de lançamento da Voyager 1, 5 de setembro de 1977, e calcula quanto tempo levaria para um sinal de rádio viajar de Gliese 754 até a Terra. Exatamente 47 anos. Como se alguém, em 1977, tivesse detectado nosso lançamento. E respondido. Não com ondas de rádio que levariam quase um século para chegar, mas enviando algo físico. Algo que pudesse interceptar a própria mensagem que enviamos. Espera, se isso for verdade, e eu confesso que é difícil processar, então estamos lidando com uma inteligência que compreende não apenas física avançada, mas também timing cósmico, que consegue prever trajetórias décadas no futuro, que sabe como nos fazer notar sem nos assustar. Porque pensa bem, se 3i Atlas tivesse feito algo dramático, mudado de rota, enviado sinais poderosos, se aproximado da Terra, teríamos entrado em pânico. Governos teriam militarizado o espaço. Teria sido caos. Mas fazer contato através da Voyager, uma sonda que já está sozinha, no escuro,
carregando o disco de ouro com imagens e sons da humanidade? É quase poético. É como responder uma carta antiga que encontraram flutuando no oceano cósmico. E aqui está o que realmente me deixa sem dormir. Nós passamos 70 anos procurando sinais de rádio. Construímos o SETI, apontamos antenas para o céu, e talvez a resposta nunca viesse em ondas eletromagnéticas. Talvez viesse em objetos físicos, sondas, cometas artificiais, coisas que podem atravessar o espaço interestelar por décadas, esperando pelo encontro certo. Quantos outros visitantes interestelares ignoramos? Oumuamua, que acelerou sem razão aparente. Borisov, com aquela composição estranha. E agora 3I Atlas. E se todos eles fossem mensageiros? E se o universo não fosse vazio, mas cheio de conversas que ainda não aprendemos a ouvir? Diálogos acontecendo em escalas de tempo que parecem eternas para nós, mas são apenas instantes para civilizações que pensam em séculos, não em anos. A Voyager 1 foi lançada para ser uma embaixadora da humanidade. Levava uma mensagem. Nós existimos, nós criamos, nós procuramos. E talvez, pela primeira vez, alguém tenha respondido. Não com palavras, não com transmissões, mas com o tipo de resposta que só uma civilização verdadeiramente avançada daria. Nós sabemos, nós vimos e estamos aqui. Nós somos uma espécie que joga garrafas no oceano cósmico, esperando que alguém encontre. E talvez, só talvez, alguém não apenas encontrou nossa garrafa, mas seguiu o rastro de volta. Não para invadir, não para conquistar, mas para dizer, da forma mais silenciosa e respeitosa possível, vocês não estão sozinhos. Se essa descoberta te fez questionar se realmente estamos sozinhos no universo, se inscreve no canal e deixa nos comentários. Você acha que 3I Atlas é natural ou foi enviado? Porque ele está se afastando agora, indo para o espaço profundo, e essa pode ser nossa única chance de entender o que realmente aconteceu. E se você quer apoiar investigações mais profundas como essa, considere se tornar membro do canal. Link na descrição. Porque histórias como essa precisam ser contadas. A Voyager 1 continua sua jornada. Mais longe do que qualquer objeto humano já foi. E 3I, Atlas, continua a sua, desaparecendo na escuridão entre as estrelas. Em alguns anos, os instrumentos da Voyager vão falhar. Suas baterias de plutônio vão esfriar. E ela vai ficar em silêncio. Mas talvez esse silêncio não seja o fim. Talvez seja apenas o começo de uma conversa muito maior. Porque se eles responderam uma vez, talvez respondam novamente. A verdadeira questão não é mais existe vida inteligente lá fora? É, quando vamos aprender a reconhecer as respostas?